Senhor possa, Deus, estar perdoando pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas dívidas, porque nós cremos, Deus, que tu é um Deus de misericórdia. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, Deus, pelas nossas vidas. Que o Senhor possa estar nos protegendo, Deus, de todo mal. Que tu possa, Deus, estar nos também abençoando, Deus, neste momento, nesta noite. E que tu abençoe, Deus, cada pessoa que está ouvindo através de um celular, através de uma TV. Que o Senhor também possa estar abençoando e também perdoando pelos seus pecados. Que o nosso bom Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, possa estar nos abençoando neste momento. Ó Pai, obrigado por tudo. É essa a minha oração que eu te faço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento eu vou fazer uma leitura bíblica que se encontra em Apocalipse 4:11, que nos fala assim: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Você
graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente ainda está tendo algumas dificuldades, por isso que vocês estão percebendo que uma parte da gravação se dá na igreja e a outra parte está se dando aqui em casa. A gente está tentando ajustar aí para que a gente consiga superar essas dificuldades que surgiram e nós vamos superá-las em nome do Senhor Jesus, certo? Eu quero te convidar a colocar teu pedido de oração aqui. Ore por, aí você expressa o seu desejo de oração, tá certo? Eu vou fazer uma leitura do texto enquanto você vai colocando esses seus pedidos de oração. Mais uma vez, infelizmente, a gente, por conta desses problemas que surgiram, a gente está tentando ainda solucionar. A gente não conseguiu trazer a irmã Lídia para fazer esse momento de intercessão. Em nome do Senhor Jesus, se Deus assim nos permitir, na próxima semana, creio, nos próximos vídeos, nós vamos estar com isso resolvido em nome do Senhor Jesus, tá certo? Enquanto você coloca aí o seu pedido de oração, eu vou ler um texto que se encontra em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Texto bonito esse, né? Fala, existe apenas um mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo. Não esqueçamos de orar ou continuar orando pela nossa nação, para que Deus ilumine e oriente o presidente da República, para que Deus esteja também trabalhando nos corações do nosso governador e dos governadores dos distritos dos estados do nosso país, dos prefeitos, de uma forma geral, para que o Espírito de Deus esteja nos usando enquanto igreja profética do Senhor Deus, para falar a esses políticos, mas que Deus também toque em seus corações e faça-os ter um coração de carne sensível à sua voz. Nós devemos continuar intercedendo uns pelos outros. Essa semana que passou e essa que está iniciando, você vai dedicar alguns minutos para interceder, e aí você vai lembrar de algum irmão da igreja e você vai orar por ele também. Devemos continuar orando pelas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, e aí nós lembramos da família de Carla e Steve, né? O padrasto dela faleceu essa semana passada, essa semana que se passou, melhor dizendo, para que Deus conforte. Na verdade, ele dormiu no Senhor Deus, era um salvo e Deus o guardou, mas para que Deus conforte os corações dessa família, como o bem de tantas outras. Não podemos nos esquecer dos enfermos, das pessoas que foram atingidas pelo coronavírus, mas também das pessoas que têm sofrido por outras enfermidades, certo? Como a irmã Marluce estava bem molezinha essa semana, mas eu creio que Deus vai recuperá-la. A irmã Gertrudes, a irmão Brito, a irmã Ribeiro, a irmã Edna, saúde da irmã Edna, por tantos outros, por Chiquinho, que é o pai de João, e tantos outros irmãos que me foge à mente agora, mas que precisa das nossas orações. Então,
não esqueça. Mesmo que você não lembre o nome dele, você coloca: Senhor, tem misericórdia dos que estão enfermos, certo? E devemos ser grato a Deus pela recuperação da irmã Carminha. A irmã Carminha teve alta essa semana e, para a glória do Senhor Deus, ela já está em casa. Louvado seja o nome do Senhor Deus. E por fim, não podemos nos esquecer dos pedidos que foram depositados ainda antes da pandemia do cestinho de oração. Então, continue orando, continue clamando. Lídia tem sido uma guerreira preciosa. Vez por outra, estou sempre vendo no grupo, pelas madrugadas, ela colocando textos e motivando a gente a continuar em oração. Então, nós não podemos nos esquecer disso. Oremos também, devemos colocar em nossas orações os profissionais que ainda, graças a Deus, estão no exercício das suas funções, para que Deus os proteja, guarde. E por fim, queridos, continuemos orando para que o Senhor Deus tenha misericórdia da nossa família e do nosso país e do nosso mundo, e afaste de nós esse mal que tem assolado essa terra, certo? Vamos orar? Deu tempo de você colocar seu pedido de oração? Então vamos orar nesse momento. Se der para você fechar seus olhos, você fecha, mas se não der, também de olho aberto, você coloca o seu pensamento diante de Deus. Pai eterno, Pai bondoso, Pai bendito, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito. Tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Louvado seja o teu nome pela vitória que tu nos concedesse, da recuperação da irmã Carminha, Senhor. Bendito seja o teu nome seja exaltado entre todos os moradores da terra, porque tu és o único Deus, tu és a nossa rocha, o nosso socorro bem presente. Pai, nós colocamos em tuas mãos todos os políticos, o presidente da nossa nação, Senhor. Tem misericórdia dele, ó Pai. Dá sabedoria que vem do teu trono, ó Pai, para ele, para que ele possa conduzir essa nação em paz, Senhor. No nome do Senhor Jesus, repreendemos, ó Deus, pelo poder do teu nome, qualquer cilada maligna sobre a nossa nação, Senhor. Ela te pertence. Nós somos o teu povo, ó Deus, e em nome do Senhor Jesus, nós ainda veremos o Brasil confessar que tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Senhor. Nós colocamos também em tuas mãos os governadores, o governador do nosso estado, o prefeito das cidades e da nossa cidade, os deputados estaduais, os vereadores, os deputados federais, os senadores. Pai, em nome de Jesus, repreendo, ó Deus, todo o mal, que eles possam ter um coração sensível à tua voz e nesse momento, ó Deus, deixar de lado o partidarismo, ó Pai, e possam ouvir a tua voz e prestar atenção no povo e o que é melhor para conduzir esse povo, Senhor. Dá a ele, ó Deus, dá a eles, ó Pai, a sabedoria que vem do teu trono, ó Deus, para conduzir esta nação, Senhor. Nós clamamos ainda pelos que têm exercidos as suas profissões, médicos, profissionais da área de segurança e tantos outros. Senhor, guarda-os, protege-os em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, tem misericórdia, ó Deus, das famílias enlutadas. Conforta com o teu conforto, ó Deus, com o teu Espírito Santo, Senhor. Pai, nós te pedimos, ó Deus, ainda, Senhor, pelos pedidos que foram colocados no cesto de oração, Senhor. Senhor, tem misericórdia de cada um que ali externaram seus pedidos. Tu sabes, ó Deus, o que motivou a colocar os seus pedidos ali, mas uma coisa nós temos a certeza,
Se eles colocaram é porque reconhece que Tu és o dono da prata e do ouro e que a última palavra é Tua, Senhor. Pai, nós Te pedimos pelos enfermos, sejam aqueles que foram atingidos pelo coronavírus, seja aqueles que foram atingidos por qualquer outro tipo de enfermidade. Pai, dá conforto, dá consolo e cura, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Colocamos em Tuas mãos a vida do irmão Brito, da irmã Gertrudes, da irmã Ribeiro, da irmã Edna, Pai, de tantos outros, ó Deus, da nossa comunidade, Deus, que tem sofrido com problemas de saúde. Que a Tua paz, que o Teu conforto e que a Tua cura seja ministrada na vida dos Teus filhos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós Te agradecemos e rogamos pelas empresas, pelas pessoas que têm voluntariamente abençoado-nos, ó Deus, para que a gente consiga manter a sopa, consiga manter as ações sociais nesse tempo de pandemia. Senhor, multiplica, ó Pai, os recursos destas pessoas no nome do Senhor Jesus. Mas desde já nós somos gratos, porque Tu tem levantado recursos e meios para continuarmos assistindo aquela comunidade lá do Caçote, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por sermos Teus filhos, por podermos ter o privilégio de sermos o Teu chamado, Teu povo, Teu filho. Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, pelo governo do Estado ter reconhecido a importância da igreja e ter aberto um parênteses para que a gente continue trabalhando, que nós, o Teu povo, possamos usar esse espaço, ó Deus, para abençoar muitas outras vidas em tempos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo, Senhor. É assim que eu Te oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. O grupo de louvor vai cantar e eu te convido a expressar o teu louvor de gratidão a Deus através do hino que vai ser cantado agora. Que Deus continue nos abençoando.
Graça e paz, estou aqui de novo, mais uma vez. Nós vamos agora para o nosso momento de comunhão. Mas antes da gente fazer a leitura do texto, eu quero te convidar agora a ver e relembrar você. Nós vamos passar agora um vídeo de um culto no lar, que foi realizado no lar, tá certo? Então preste atenção aí, depois a gente volta para a gente se confraternizar e se alegrar nesse momento, no nome do Senhor Jesus. O versículo que eu vou ler, ele está em Esther 4, e é parte do versículo 16. Na verdade, a última frase do versículo 16, que é: e se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Eu associei isso à nossa missão na Terra, que é levar a palavra de Cristo, falar do seu amor, ser luz e ser sal. Porque eu estava pensando nos missionários que estão espalhados por todo mundo e vivem em situações difíceis, em lugares que não é aceita a palavra de Deus, que a Bíblia não é aceita, e é isso que acontece, que se eles tiverem que morrer por causa disso, eles morrerão pelo amor de Cristo, por amor à palavra, por amor a Deus e por amor à missão, ao Evangelho, aquilo que Deus colocou nos nossos corações, aquilo que a gente tem que fazer para que outras pessoas, outras vidas sejam alcançadas. E eu pensei muito nisso porque eu fiquei me perguntando: será que eu estou pronta para morrer por amor de Cristo? Será que eu realmente teria coragem de, numa situação como a que muitos missionários já viveram, de chegar a hora e dizer: você vai morrer porque você estava falando sobre esse Deus? Será que eu teria coragem de morrer por aquilo que eu acredito, por amor a Deus, porque eu quero que outras pessoas conheçam o Evangelho, mesmo que para que isso aconteça a minha vida tenha que ir embora? E eu me perguntei isso e eu cheguei a algumas conclusões, e era isso que eu queria, esse questionamento que eu queria deixar, porque Jesus, ele morreu na cruz por amor a Deus, por obediência a Deus, ao Pai dele, e por amor a nós, para que as nossas vidas fossem salvas, para que os nossos pecados fossem remidos. E muitos de nós talvez não precisaremos morrer por amor de Cristo, mas se esse for o seu chamado, se esse for o meu chamado, se esse for o nosso chamado, será que a gente está pronto para morrer por amor dele? Será que nosso amor é tão grande? Será que nosso amor é tão verdadeiro, tão puro, que a gente está disposto a morrer por essa causa, por a causa que nós acreditamos ser verdadeira, para que outras vidas sejam alcançadas, para que outras pessoas conheçam o amor de Cristo e para que com a nossa morte outras pessoas vivam verdadeiramente, porque tem muita gente no mundo que está viva, mas que não está vivendo, está caminhando por caminhos de morte. E a nossa vida, ela tem que ser, o nosso amor, ele tem que ser forte o suficiente para que a gente entenda que a nossa vida não é melhor e não é maior do que a de ninguém, e que se fosse necessário, que se Deus pedir, que a gente morra para que outras pessoas vejam a luz de Cristo, vejam o amor que Cristo tem pela vida dela. Coisa bonita, né? E aí eu te motivo, irmão da igreja, membro congregado, te motivo, independente, se você não é membro nem congregado da igreja, mas nas sextas-feiras, às 19h30, às 20h, a hora que melhor lhe convier, você faça seu culto no lar, tá certo? E aí você grave um trecho desse culto, pode ser um trecho de uma música, pode ser um trecho de uma leitura. Esse trechozinho é no máximo 3 segundos, 3 minutos que digo, 3 minutos, tá certo?
Depois, no final do culto de hoje, a gente vai estar indicando para onde você vai colocar, para que zap você vai colocar, para que a gente possa estar publicando aqui. É muito bom em tempos de afastamento, isolamento social, a gente poder te ver através da telinha, seja do celular ou da TV de casa. Isso é uma coisa ricamente abençoadora, tá bom? Então não esqueça não, te convido a abrir a Bíblia ou acompanhar a leitura aqui conosco em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14, que diz o seguinte: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus, irmãos. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Coisa linda essa palavra de Paulo, né? Uma palavra extremamente sábia, uma palavra que eu quero abrir um parênteses para dizer: muitas vezes na nossa vida nós não conseguimos caminhar porque ainda estamos presos no passado. E o apóstolo Paulo fala com muita propriedade isso. Ele diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, porque no passado eu não posso mudar, mas o presente eu posso começar a construir e a plantar uma nova semente. Aí ele diz: prossigo para o alvo da minha soberana vocação. Começo a plantar uma nova semente para colher frutos novos, certo? Aniversaria no decorrer dessa semana, no dia 19, Ana Luísa. No dia 20, Érica Rodrigues. No dia 22, Nara Gisele. Então esses irmãos estão aniversariando nesses dias. Se você puder, tiver como entrar em contato com ele, ligue para eles e os parabenize. Vamos fazer o seguinte: tem aí condição de afastar o centro de casa, afaste aí, se confraternize aí dentro de casa, dê um abraço, um cheiro, dê um glória a Deus aí, enquanto o grupo da IBC canta, cante também com ele, celebre a beleza da vida, mesmo em tempo de pandemia, o que Deus tem te concedido de vitória, de bênção e de proteção. E logo depois nós vamos estar voltando para estar orando ao Senhor Deus.
feliz? Tá não? Dê um glória a Deus aí, apesar dos tempos difíceis, mas Deus tem cuidado e vai continuar cuidando de nós, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Bendito é o eterno Pai, eu te agradeço, ó Deus, por cada um dos irmãos que estão nesse momento, ó Deus, nessa hora deste domingo, sentaram na frente da TV para juntos fazermos uma só expressão de louvor e adoração ao Teu nome, Senhor. Continua cuidando, protegendo e nos guardando, Senhor. Que esse momento de comunhão que hoje é feito à distância, breve possa ser feito, ó Pai, face a face, ó Deus. Breve possa ser feito bem pertinho, podemos ter o prazer e o privilégio de abraçar de novo nossos irmãos. Que a Tua paz, que o Teu amor continue sendo derramado na vida da Tua igreja. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Que bom, vamos diante de um culto tão abençoado, louvores e leitura da palavra do Senhor Deus. Eu te convido a, se possível, abrir tua Bíblia, se não acompanhar pelo menos a palavra do Senhor Deus mais uma vez. O texto que vamos ler é o texto de Salmos, capítulo 23, versículos 1, 2, 3 e 4. Bom, texto hiper conhecido. Vamos lá? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Texto muito conhecido, eu acho que eu já preguei milhares de vezes sobre ele, mas esses dias ele me veio à mente de novo e falou ao meu coração, e eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que Deus falou comigo. Eu quero compartilhar nessa noite em nome do Senhor Jesus. E é um texto que eu amo de coração, porque expressa a presença de Deus e nos chama a ter, a exercer a fé em Cristo Jesus. Então é bem a calhar para tudo que a gente está começando a viver nesses últimos dias, né? Principalmente nas cidades de Recife, Olinda, Jaboatão e Camaragibe, onde o cerco aí em relação ao combate ao coronavírus aumentou a dureza. A gente vai passar mais tempo agora ainda mais restrito de muitas coisas que a gente tinha para fazer. E as notícias que chegam são notícias que nos botam medo, pânico, né? E aí é muito fácil a gente entrar em um desespero. E eu tenho percebido também o aumento de pessoas vivendo crises de pânico, crises de ansiedade, que chegam inclusive a ir a um pronto-socorro, tamanha a crise da ansiedade que promoveu um descontrole na respiração, entre outras coisas. Esse tempo é uma terra muito fértil para que esses problemas surjam com muita força e com muita veemência. E aí esse texto fala muito ao meu coração, e eu espero que fale ao teu, no nome do Senhor Jesus. O bom pastor. É isso que eu quero conversar com você nesta noite, tá certo? E a beleza do Salmo é que o salmista inicia o texto fazendo uma afirmativa e depois ele vai dizer por que ele afirmou. Quais são os motivos
que ele tem para fazer essa afirmativa, tá certo? E ele inicia esse capítulo 23 dizendo: o Senhor Deus é o meu pastor. E a pergunta que eu faço para você hoje é: quem é o teu pastor? Aonde está o teu refúgio? Quem tem sido a pedra angular? Aonde está fundamentada a tua vida? Aonde você tem por guarda, ou quem você tem por guarda? Eu sei que tem muita gente hoje achando que talvez a cura surja de um homem, talvez um líder político aponte uma direção salvatória, talvez o próprio presidente seja o salvador, e aí demonstra muito de quem é nosso refúgio, quem de fato é o nosso refúgio, né? Há pouco tempo atrás houve uma corrida frenética às farmácias por conta de uma medicação, e muita gente, abre um parêntese, correndo para tomar isso, aquilo outro, como se uma pílula, uma injeção ou uma vacina fosse de fato o seu socorro. Quem tem sido o seu socorro? Quem tem sido o seu pastor? Quem tem sido o seu bom pastor? O salmista, ele afirma que Deus é o seu pastor, porque ele vai dizer que quando Deus é o seu pastor, ele não consegue sentir falta de nada. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo: posso passar pelo perigo da espada, por fome, por nudez, posso passar por todas essas circunstâncias, mas mesmo assim eu ainda terei a certeza, aí na minha interpretação, na linguagem de hoje, de que Deus está comigo, e eu só posso passar porque é Ele que está comigo. Nele é que somos o que sou vencedor. Por isso que o salmista diz: quando Deus é o pastor da nossa vida, e aí o salmista diz: Deus é o meu pastor, então eu não sentirei falta de nada. E ele quer dizer aí que ele consegue passar pelos momentos difíceis da vida, que são vários, consegue passar sem que a paz, sem que a alegria seja roubada do seu coração, do seu ser. Quem tem sido o seu bom pastor? Em quem você tem confiado? Se a sua confiança está em Cristo, você vai afirmar aquilo que o apóstolo Paulo afirmou. Paulo está dizendo que não tem medo, Paulo está dizendo que não fica assustado, Paulo está dizendo que não entra em alguns momentos em angústia. Não, Paulo está dizendo que pode passar, que ele é vencedor, que ele não será impedido a sua caminhada, mesmo quando ele passar por situações difíceis, duras e temíveis. Quando Deus é o nosso bom pastor, nós conseguimos passar pelas adversidades que a vida nos apresenta, as mais duras adversidades. Nós conseguimos enfrentar cada uma delas. E aí ele continua dizendo que esse bom pastor, que é Deus, mesmo em tempos de dificuldades, nos coloca em verdes pastos para repousar. O que é que significa isso?
em tempos de pandemia como esse, uma irmã da igreja colocou para mim, ela não me deu autoridade, mas eu não vou citar nome, mas é uma coisa boa também, que estava trabalhando, fazendo algumas entregas lá, e aí eu coloquei para ela, graças a Deus, né, você está conseguindo vender. Disse, pastor, Deus me surpreende. E essa palavra eu vi no início da quarentena, lá no mês de março, quando, conversando com Joselma, disse, eu não sei o que virá de amanhã em diante, pela frente. Não sei como a gente vai conseguir se organizar. E a palavra que veio da boca dela é, Deus pode nos surpreender. Em tempos de pandemia como este que estamos vivendo, Deus nos coloca em pastos verdejantes para repousar. Quando Deus é o nosso bom pastor, a gente aprende que não é, e nós não somos, melhor dizendo, chamados para alimentar a nossa fé a partir do que os nossos olhos veem, nem tampouco a partir do que os nossos ouvidos escutam. Quando Deus é o nosso bom pastor, nós somos chamados a enxergar agora, a exercer agora o olhar da fé, olhar para a dificuldade e entender aquilo que Davi entendeu, que o nosso Deus é maior do que qualquer dificuldade. Em 1 de Samuel, quando ele chega no acampamento do exército de Israel, que ele pede notícia do que está acontecendo, chega para ele um relato só de coisas ruins, de como Golias é grande, como Golias é poderoso, como isso, como aquilo outro, e a resposta de Davi é fantástica. Aquele que tem Deus como seu bom pastor responderia como Davi respondeu, quem é este filisteu? E é isso, repousar em pastos verdejantes em tempo de pandemia, é parar de olhar para as dificuldades que nos cercam, é parar de olhar para as coisas que tem, é parar de ver e pontuar, e só pontuar as coisas ruins, é começar a olhar, existe uma praga sobre a terra, sim, mas também existe um Deus que domina sobre a praga. Existe um tempo de dor e de sofrimento, sim, mas Eclesiastes também diz que há tempo para tudo. Também virá o tempo da alegria, porque existe alguém maior do que o tempo, que é o nosso Deus. Isso é repousar sobre verdes pastos. Eu venho dizendo nesses últimos dias que eu tenho aprendido muito nesse processo de pandemia. Vou fazer 3 meses que não consigo exercer basicamente a minha função, a minha profissão, que é cabeleireiro. E Deus tem me surpreendido todos os dias. Faz um mês que a igreja tem entregado sopas nas quinta-feiras. Começamos de forma bem tímida, com entre 50 e 75 marmitex de 500 litros, e hoje nós distribuímos 200 marmitas em média, 200 marmitas por semana de mais de 1 litro. São 3 caldeirões. Esperamos fazer na próxima semana 4 caldeirões de sopa. Irmãos, na primeira semana que a gente fez, eu compartilhei com os irmãos, eu não tinha ideia. Para mim, osso era osso,
e eu não fazia distinção de osso, porque osso é osso e acabou-se. Com o passar do tempo a gente foi vendo que existem 3 tipos de osso para a gente botar na sopa. Um osso que é osso e só osso, mas existe um osso que vem com carne, que ele é melhor. E toda semana é sempre aquela pergunta: e aí, como é que a gente vai conseguir produzir a sopa dessa semana? E Deus tem suprido toda a semana. Já chegou semana de na quarta-feira, 11 horas da noite, não ter 10 horas da noite, não ter nada para quinta-feira para realizar a sopa. Mas quando deu 11 horas, tinha tudo. Amanheceu a quinta, tinha tudo. Deitar-se em pastos, repousar em pastos verdejantes, em tempos de pandemia, é um chamado de Deus para exercer a nossa fé. É a convicção de que Deus continuará suprindo todas as nossas necessidades. E aí, irmãos, esse é o momento, essa é a hora para a gente entender que o povo de... É muito bonito, né? Quando a gente fala do povo de Israel caminhando no deserto, que todo dia caiu o alimento deles, eles comiam e não guardavam nada para outro dia. Esse é o momento, essa é a hora para eu e você viver isso. Talvez Deus esteja nos ajudando a alimentar a nossa fé. Dizer: filho, você precisa de estoque. O estoque é o céu. Você precisa apenas acreditar, porque eu vou suprir todas as tuas necessidades. Então, reclinar em pastos verdejantes é ter a convicção que Deus suprirá as necessidades da minha vida, da tua vida, da nossa vida. E aí o salmista continua dizendo, e ele é expert nisso, porque Davi viveu ao relento, fugindo até se tornar rei, mas nada faltou a Davi. Dormia em caverna, dormia fugido, mas nada faltou a Davi, nem tampouco a paz. Enquanto ele cria, enquanto ele exercia a sua fé, ele conseguia, entre uma fugida e outra, de uma tentativa de tirar a sua vida, ele continuava tendo paz, ele continuava tendo alegria, porque ele continuava exercendo a fé dele no Deus de Israel, um Deus que cuida, um Deus que provê, um Deus que não esquece dos seus filhos. E aí ele conduz dizendo: esse pasto verdejante em que eu repouso eu sou também conduzidos a águas tranquilas. O que Davi está falando é de uma paz interior em tempos de atribulações. E eu quero que você me entenda muito bem o que eu vou falar agora, tá certo? Eu sei que o momento é extremamente difícil, é muito fácil, como eu falei logo, a gente ficar angustiado e triste, e perder a esperança. Mas entenda o que eu vou dizer. Pare de se angustiar. Quando Davi diz que ele me conduz à água tranquila, é porque Davi olha e diz assim: não há perspectiva nenhuma de eu ser um derrotado. Jó vai dizer: se meu corpo descer à sepultura, a minha alma verá o meu Criador. Então Deus não te abandonou, não nos abandonou. Ainda que o nosso corpo desça à sepultura, nós ainda continuamos tendo um Deus que cuida. Ainda que sejamos colocados ou levados a viver um processo de doença,
nós temos um Deus que cuida. Ainda que o nosso tempo aqui na terra tenha chegado ao fim, e chegou ao fim não foi porque um coronavírus chegou, mas porque houve o ponto final de Deus. Pode ser que o meu corpo, pode ser não, o meu corpo será consumido, voltará ao pó, mas a minha alma vai para Deus. Por isso que Davi diz que águas tranquilas, independe das circunstâncias. Quando o medo quer chegar, ele olha para ele e diz: eu não posso, por isso que eu fico com medo. Eu não tenho força para enfrentar isso. Mas vem a tranquilidade, porque ele começa a olhar para Deus. Pare de olhar para as coisas em volta e olhe para Deus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E aí ele continua dizendo: apesar de tudo isso, ainda ele é fiel comigo, porque ele me guia. É ele quem me conduz. Em tempos de pandemia como essa que estamos vivendo, sinta o cuidado de Deus na condução da tua vida. Tenha uma relação de intimidade, porque Deus apontará qual é o caminho que você deve trilhar, quando você deve parar, de que forma você deve parar. Lembre da história do povo de Israel, e uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, mas Deus estava presente em todas as batalhas que Israel enfrentou, seja com cidades mais fortes que ela ou não. Deus se fazia presente conduzindo o povo, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de adversidade. Deus continuará conduzindo a tua vida. Deus é que tem que dizer o ritmo que você tem que marchar. Deus é quem tem que dizer aonde e de que forma você tem que fazer. Por isso que Davi tem tranquilidade. Ele diz: é Deus quem me guia. E aí eu te chamo a parar de ser guiado por saberes humanos. E não me entenda mal, de forma nenhuma. Eu não estou dizendo aqui que você não deve, por exemplo, não usar máscara. Não, não é isso. Não é isso. Eu gosto muito de brincar com isso da seguinte forma: desde o início desse processo a gente vem escutando: o pico vai ser tal dia do mês, aí passa, aí vai ser tal dia, aí muda, vai para outro, certo? Porque o homem, no seu saber, tem limites, mas Deus é infinitamente mais, é ilimitado. Siga as orientações médicas, siga, mas acima de tudo, veja o que é que Deus tem para você, como Deus tem e de que forma Deus tem para a tua vida. Isso deve ser aplicado em todas as áreas, no casamento, na educação dos filhos, no emprego, em tudo. Deus providenciará tudo. Continuando, Davi vai dizer: ainda se tudo isso que eu mencionei agora me vier ou sobrevier um tempo, um período em que eu ando em trevas. E aqui eu quero fazer a leitura de trevas com a leitura de escassez. A treva aqui pode ser a falta de emprego, a treva aqui pode ser a falta de saúde, as trevas aqui pode ser um problema com o vizinho, um problema familiar, seja qual for a dificuldade. Ele vai dizer: ainda que eu tenha, porque desmente, por exemplo, que por sermos cristãos,
o mal nos alcançará. Eu já falei isso outras vezes, ele também pode nos alcançar. Mas mesmo quando ele nos alcança, Davi vai dizer, mesmo quando o mal me alcançar, mesmo assim, e eu tiver que andar pelo vale da sombra e da morte, mesmo assim, eu não temerei a mal nenhum. Por que Davi não vai temer? Ele vai afirmar, porque a tua vara e o teu cajado me consola. O que é que Davi quer dizer? Mesmo quando eu sigo todas as orientações que eu tenho de seguir, médicas, dos órgãos públicos, mesmo quando, além dessas orientações, ainda eu escuto a voz de Deus no meu coração, e mesmo assim eu sou atingido por um mal que chegou à minha casa, ele vai dizer, eu não temerei, porque a presença de Deus está sobre a minha vida. Tranquilize seu coração. Davi está dizendo, não cai uma folha sequer sem que haja a permissão de Deus. Deus está no controle da minha vida. Quando eu estive por várias oportunidades sobre o fio da navalha de Saul, ele poderia ter tirado a minha vida. Deus me poupou. A última palavra ainda é dele. A última palavra ainda é de Deus. Por isso que a paz não falta no coração de Davi, porque Deus é a última palavra. Nesta noite, querido, eu te chamo a refletir nisso. Eu te chamo a refletir nessa pergunta. Quem tem sido o teu bom pastor? Como é que você tem construído a sua vida? Tem confiado plenamente em Deus? Tem entregue tudo que você tem, tudo que você é, nas mãos de Deus, para desfrutar dele a paz, a segurança? Muitas vezes nós estamos angustiados porque não temos segurança. Se tem uma coisa que a pandemia nos mostrou, é que numa sociedade que tinha certeza de muita coisa, ela ficou sem certeza de nada. Tudo é incerto. Mas para aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, eles ainda continuam com certeza. Porque quando esta vida aqui acabar, seja com corona ou sem corona, nós temos convicção. Não porque nós nos sentimos melhor do que o outro, não, mas porque a palavra de Deus nos confere, nós vamos morar com Ele no céu. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Que Deus faça resplandecer esta palavra em nossa vida e que ela germine dentro de nós e produza fruto. No nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, queridos, a gente está caminhando para o final do culto, né? Então, vai passar agora aqui imagens de entrega da sopa. Depois nós vamos retornar aqui, tá certo? Para dar os avisos finais, tá bom? Então, fica aí com algumas imagens do que a gente fez essa semana lá na igreja. Deus continue te abençoando.
Vamos lá, vamos para os avisos. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, eu quero te convidar a se inscrever. Vai ter o nome inscrito, você aperta ou clica, aí você vai estar inscrito. Se você clicar no sininho, toda vez que tiver alguma coisa postada da igreja, vai sinalizar para você. E também é importante que você aperte o legalzinho aí, tá certo? Que tem aí no canal. Então assim, cada postagem de vídeo você vai lá, viu, gostou, aperte o legalzinho aí, que vai nos ajudar, tá bom? Se você quer abençoar alguém, divulgando o link, né, que você conhece, então encaminhe para outra pessoa, para que ela possa ouvir a palavra de Deus e ser abençoada, certo? Bem, queridos, a gente continua, a gente tem gravado, vocês têm visto que nesses últimos 2 finais de semana, as últimas 2 semanas, as gravações tem sido feita uma parte na igreja e outra aqui em casa. A gente teve alguns problemas de ordem, lá técnicas mesmo, a gente está com uma dificuldade com a internet e teve alguns problemas de ordem técnica mesmo assim, que a gente procurou sanar. A questão da internet a gente ainda está resolvendo, mas a nossa intenção é fazer as transmissões ao vivo. Eu falei que a gente em breve iria estar anunciando a nossa vigília e a gente não anunciou ainda porque a gente está realmente precisando ajustar a questão da internet para que a gente consiga fazer a transmissão, mas a gente tem trabalhado. Então vai continuar, a gente vai, os cultos de quarta-feira, os cultos de domingo, mas a nossa intenção é que breve, em nome do Senhor Jesus, esses cultos sejam transmitidos ao vivo e não mais gravados, tá bom? Se você é membro da igreja, congregado, ou se não é membro, mas você quer ofertar, vai passar aqui no link aqui embaixo o número da conta. Não é para você ir depositar, sair da sua casa e depositar. É para quem tem aplicativo de banco em celular, e aí você pode fazer uma transferência. Você fazendo essa transferência, ao lado do número da conta tem o número do Zap. E aí você vai encaminhar o comprovante dessa transferência para esse Zap, tá certo? Para que a tesouraria tenha controle, tá certo? Se você quer ofertar destinado a alguma ação social da igreja, certo? Para algum projeto da igreja, você faz a transferência e envia o comprovante para o Zap e coloca destinado à ação social, tá bom? Que é para que o pessoal da tesouraria de finanças da igreja saiba para que está sendo destinado. Mas você que é membro, que é congregado, que não consegue fazer transferência, não quer fazer transferência e você quer dar seus dízimos e oferta, você vai nos procurar no Zap da secretaria da igreja lá, que vai ser colocado também aqui na frente, tá bom? Vai ser colocado aqui no rodapé. Você vai procurar nesse Zap e vai dizer, olha, eu estou com dízimo, estou com oferta, e como é que eu posso fazer para entregar para a igreja? Então a secretaria vai te orientar em relação a isso, tá certo? A outra coisa no Zap da secretaria é se você quer se voluntariar ou para sopa ou para qualquer outro projeto. A sopa, basicamente ela é dividida em 2 equipes, tá? Ela é dividida numa equipe que corta verdura e na equipe que distribui a sopa à noite. Então, se você quer cortar a verdura, não quer ter contato na distribuição, apesar que a distribuição a gente segue os padrões que são estabelecidos pelos órgãos de saúde, mas aí você vai no Zap da secretaria da igreja, se comunicar lá, tá certo? Vai se direcionar. Se você tem alguma doação para a igreja, de alimento, de qualquer outra coisa, o Zap da secretaria é o que você vai também utilizar e dizendo, olha, eu estou com doações
aqui assim assado, tá bom? Se você sabe, conhece, você conhece alguém que está passando por dificuldade para manter pelo menos o alimento de casa, nos procure através da secretaria da igreja, que a gente vai tentar encontrar uma forma para abençoar essa vida, tá? Essa pessoa. E se você é um irmão da igreja e está passando por isso, tenha vergonha não. Em nome de Jesus, nós somos uma família. E aí, se você não quiser procurar o zap da secretaria, procure os diáconos da igreja, diácono Almir, diácono Ricardo, entre em contato com eles, porque a gente vai também tentar encontrar meios para te ajudar, tá bom? No nome do Senhor Jesus, tá certo? Bem, os vídeos que foram gravados na sexta-feira devem ser enviados para esse zap que vai passar aqui, tá certo? Tá passando aqui no rodapé. Eu te convido a posicionar o celular de forma deitada. Pega esse papel aqui, porque meu celular está sendo utilizado para gravar. Não grave assim, o celular assim, dessa forma. Grave desta forma, deitado. 3 minutos é o suficiente. Você não terá dificuldade. Você vai gravar um trecho do culto de sexta-feira e você vai enviar para esse zap que está sendo colocado aí nesse momento, tá certo? Quero lembrar a todos os membros, todos os congregados da igreja, que no último domingo deste mês nós vamos ter a nossa ceia virtual. Você é o sacerdote da sua casa. Então, o que é que você tem que providenciar? Um pão, um suco da uva. Se você não tem um pão, você vai pegar alguma coisa sólida, uma bolacha, qualquer outra coisa que seja sólida, que represente o corpo de Cristo. Se você não tem o suco de uva, mas nem tem dinheiro para comprar um quisuco, água, alguma coisa líquida, né? No caso, água, para representar o sangue de Cristo. Então você vai arrumar a sua mesa, é o último domingo. Você vai arrumar a sua mesa lá, tá certo? Vai multiplicar os elementos pela quantidade de pessoas que vão participar da ceia do Senhor Jesus. Lá vai arrumar sua mesa e vai bater uma foto e vai enviar essa foto para o zap, em que também é enviado os vídeos, tá bom? Você vai enviar para esse zap aí essa foto. Então, o que é importante é você providenciar esses elementos aí. Quem é que pode participar? Talvez você esteja com dúvida. Quem é que pode participar da ceia? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O que a Bíblia vai dizer é que examine a si mesmo. Então, aqueles que examinam a si, confessaram diante de Cristo, independe se ele é membro, se ele é congregado de qualquer outra igreja, mas ele confessou o Senhor Jesus Cristo, ele examina-se a si mesmo e vai ver que em Cristo todos os nossos pecados são perdoados. Tá bom? São esses os avisos, acredito que são esses os avisos da semana. Eu quero externar a minha gratidão a Deus. No início dessa semana, o governador do estado elaborou um decreto que endureceria e dificultaria a caminhada da igreja, não só da IBC, mas de todas as outras igrejas. Mas da quarta para quinta, as igrejas se reuniram, conseguiram contato com ele e ele voltou e refez o decreto. E hoje, no estado de Pernambuco, a igreja é considerada uma instituição essencial. Então, dentro dessa categoria, nós ainda vamos conseguir continuar mantendo a sopa e todas as outras assistências que a gente vem desenvolvendo na igreja. Então, Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Obrigado pelas orações e louvado seja o nome do Senhor Deus
por esta vitória que Deus nos concedeu essa semana. Vamos orar? Bendito e eterno Pai, nós te agradecemos por tudo que foi realizado nesta noite. Nós te pedimos que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu amor continue derramado sobre nossas vidas. Que o conforto do teu Espírito Santo se faça presente. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém.